E aí, gente, tudo bom? Tudo tranquilo? Vamos dar uma olhada aí, mais uma questão, é a lista 6, tá? Questão número 12, é uma questão que fala sobre a Primeira República no Brasil, também tem um texto aí, um texto Érico Veríssimo, falando sobre esse início da República, falando sobre a abolição, falando sobre proclamação, falando sobre monarquia, falando sobre o exército, sobre os grupos sociais que atuaram nesse momento, tá? E aí, a questão, ela pede para você, né, a respeito desse período da Primeira República, analisar qual é a alternativa correta. Tudo bem? Então, a letra A, ela diz assim, ó, desejada durante o Império como uma saída para os problemas do país, a República recém-proclamada provocou descontentamentos. Um dos motivos foi o autoritarismo dos dois primeiros presidentes. Bom, gente, vamos lembrar, os dois primeiros presidentes do Brasil foram dois membros do Exército, né, dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Tanto que a gente considera esse primeiro período, esses 5 anos em que eles governam, a gente chama de República das Espadas, lembrou? De fato, é um momento de autoritarismo, beleza? Sobretudo Floriano Peixoto, que por conta do seu autoritarismo, da veemência com a qual ele reprimia determinadas revoltas, pela maneira centralizadora de governar, acabou ganhando o título de o Marechal de Ferro, né? Ou o Marechal das Mãos de Ferro. É comum você ver esse nome fazendo referência ao Floriano Peixoto. Tá? Então, de fato, a República era vista, sim, no momento final ali do Império como a solução dos problemas. Muitos grupos da sociedade brasileira defenderam a proposta republicana, só que logo no início da República, muitos desses grupos que apoiaram o movimento republicano se viram um pouco frustrados, porque quem chegou ao poder, quem assumiu, né, quem pegou o comando do Brasil, que foram os militares do Exército, acabaram adotando uma postura tão autoritária, tão rígida, tão centralizadora, que gerou aí um pouco de ruído, gerou descontentamento entre aqueles que apoiaram o movimento que levou esses militares ao poder. Tudo bem? O gabarito, de fato, é a letra A, tá? A gente pode dar uma olhada aqui nas outras opções, que dizem assim, a letra B, olha, realizada pela União de Forças Civis e Militares, a proclamação da República não realizou profundas mudanças sociais. O direito de voto às mulheres foi, na prática, sua inovação constitucional. Gente, cuidado, falar de direito de voto às mulheres no início da República é equivocado, tá? As mulheres no Brasil só têm direito de voto a partir da década de 1930, tá? É em 1932, 33 que você tem ali, enfim, algumas garantias, e isso só é constitucionalmente aprovado, só é colocado na Constituição do Brasil em 1934, ok? Então é um período lá na frente, já é na era Vargas, não é mais na Primeira República. Então, ignora a letra B, não pode marcar. Letra C. A Primeira República passou a ser criticada por antigos apoiadores. Tudo bem até aí. De um lado, as insatisfações populares em função da censura imposta pelos presidentes. Por outro, a crise econômica, deixando a elite agroexportadora descontente. Queridos, cuidado. Tá? A ideia da elite agroexportadora descontente por conta de crise econômica, acho que é um pouco complicado, porque, vamos para pensar, logo depois dos militares no poder, quem assume o poder são representantes dessa elite agroexportadora. E o Estado brasileiro vai dar uma série de subsídios à produção cafeeira, por exemplo, em momentos de crise. Então, falar que essa galera que apoiou a proclamação da República agora está já roendo o osso, já está rompendo com apoio, é complicado nesse ponto, porque esse não é um grupo que vai romper nesse momento, tá? A elite agroexportadora não vai romper com a República nesse momento, pelo contrário, vai assumir o comando dela. Letra D. A defesa da volta da monarquia foi, nos primeiros anos da República, uma ameaça constante e real. Daí a forte repressão do presidente Floriano Peixoto à revolta da Chibata. Aí a questão misturou tudo. Tem revolta que defende a volta da monarquia nesse momento? Tem. O Floriano Peixoto vai reprimir essas revoltas? Vai. Uma dessas revoltas é a revolta da Chibata? Não. A revolta da Chibata é uma revolta que acontece em 1910, né, então já com mais de 20 anos de República proclamada, e que vai acontecer por uma insatisfação, uma rebelião de marinheiros, sobretudo marinheiros negros, que eram muitas vezes reprimidos com chibatadas. Então eram marinheiros de baixa patente, faziam ali serviços braçais, ou então pilotavam os navios, e aí, quando cometiam algum equívoco, muitas vezes eram açoitados, o que é evidentemente uma herança da escravidão. E aí, por conta disso, essa população, esses marinheiros negros acabam se rebelando, e aí acontece a revolta da Chibata. Mas ela não é uma revolta monarquista, e nem é no período do Floriano Peixoto. O presidente do Brasil, na época dela, era outro, era o Nilo Peçanha, então tem nada a ver. A letra E diz o seguinte: realizada a proclamação, os antigos apoiadores da República percebem que as mudanças idealizadas não seriam concretizadas. Daí,
entende-se a tentativa frustrada da Revolução Federalista exigir o retorno da monarquia. Gente, a Revolução Federalista não exige o retorno da monarquia. A Revolução Federalista, como o próprio nome já diz, ela defende a implementação de uma república federalista, uma república com menor centralização e maior autonomia para as províncias. Tudo bem? Ela começa com uma disputa local no Rio Grande do Sul, depois acaba virando um movimento de um caráter um pouco mais abrangente. Tá? Então, não pode ser a letra E, porque a Revolução Federalista não era monarquista. Ok? Um gabarito letra A, como a gente já falou. Perfeito? Um abraço. Até a próxima. Valeu.